Boa noite, meu nome é Cláudia Barbosa do Carmo. Hoje eu vou fazer a apresentação, continuando os estudos continuados do livro Amor Imbatível Amor, e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3, Fugas e Realidades. Aproveitando para dizer que nós estamos agora inaugurando o nosso layout novo, de comemoração da ABRAP de 10 anos. Então, a partir dessa apresentação, nós vamos estar com esse layout em comemoração aos 10 anos das nossas atividades. Bom, então, eu vou fazer uma pequena introdução e depois eu vou falar sobre o hedonismo. Bom, queria deixar essa imagem, né, para a gente já estar visualizando, que tem a ver muito com o que a gente vai falar hoje. Então, a Joana de Ângeles, ela começa com uma pequena introdução e ela começa falando sobre o processo de individualização. E eu achei interessante que ela não falou individuação, que é o termo que o Jung adotou, mas é o mesmo processo, só que ela se reporta à individualização do ser. Então, ela diz, voltou, né? Aham, Ela diz que esse processo de individualização, ele vem lá dos primórdios, das fases primárias, desde a fase animal, e acontece e ela vem falando como aconteceu esse processo. Então, sempre, né, com o predomínio do ego, ele desempenhou um papel muito primordial. Estou tentando achar aqui a minha apresentação, que tem um pedaço que não está aparecendo aqui. É, então, o ego ele teve uma fase muito importante, primordial nesse processo, para começar a sair da inconsciência para começar a se tornar consciente. Então, o ego ele usou a inteligência, o raciocínio, para se tornar superior naquela fase primária dos outros seres, né, que existia. Então, ele conseguiu, através do desenvolvimento desse raciocínio, ele conseguiu uma condição de dominador do meio ambiente. Ele conseguiu dominar, ele conseguiu uma superioridade, né? E com isso ele começou, como consequência disso, ele passou a acreditar que também podia dominar o corpo. Só que estabelecendo metas, né, sem considerar a transitoriedade, sem considerar a fragilidade do corpo, né, a fragilidade da máquina humana, né? E aí o que que aconteceu? Houve uma disparidade, porque o ego ele se tornou preponderante, só que ele não conseguiu dominar o corpo. Por quê? Porque o organismo tem suas leis próprias, né? A gente tem as limitações, tem os processos de respiração, de circulação, de gestão, né? E aí ele não conseguia dominar, porque exigia muito do corpo e o corpo não correspondia. E o ego querendo a primazia, né, em cima do corpo humano. Então, esses fenômenos começou a ferir o egotismo, né? E aí, o que que aconteceu com isso? Eles começaram e levaram a estados depressivos perturbadores. O ego, né, com essa falta de não dominar o corpo, né, pelo corpo ter a sua própria dinâmica, né, ele começou a emitir estados depressivos. Então, ante essa impossibilidade, esse predomínio total do corpo, né, o ego ele estabelece mecanismos patológicos inconscientes de depressão, desejando extinguir aquilo que o impede de governar soberano. Então, ele quer extinguir o corpo, porque ele quer governar soberano, né? E isso trata-se, a Joana fala que trata-se de uma forma de autopunição para se realizar interiormente. E como a mente não depende do corpo, e aí o corpo começa a se recuperar, ele sobrevive, e aí ele começa a ter
a patologia, né, consegue superar essa patologia, o ego, né, deseja de toda forma, né, nessa dominância, ele não consegue imperar. Então, o que que acontece? Ele esmaece e abre perspectivas de ampliação dos sentimentos, como o altruísmo, a fraternidade, o interesse pelos demais. Então, como ele impede dele ter essa governança e ele se enfraquece, aí abre brecha para isso. Então, a mente começa a empenhar na superação desse egotismo e começa a ampliar para o sentido da vida. Né? E a Joana fala assim, que o ser humano está fadado à glória solar, ele se encontra, né, submetido momentaneamente às vicissitudes, né, como resultado desse processo evolutivo, e esse processo evolutivo ele vem em coraças, como foi bem explicado pela Dilma, em aulas anteriores, a questão das couraças, e devagar essas couraças vão sendo desfeitas, nós vamos nos libertando dessas couraças, e a consciência vai vindo a consciência, né? O que está inconsciente, e nós vamos desenvolvendo mais, né? Nos libertando dessa dominação egótica. Bom, e aí ela diz, né, que esse processo ele é bem devagar, ele acontece, essa libertação devagar e através de recursos bioenergéticos, nos trabalhando também com outras terapias, né, que vão nos ajudar no nosso crescimento interior e na conquista do nosso self. Aqui eu coloquei eu achei no Correio do Estado, eu achei muito interessante isso, porque fala exatamente isso. É um relato da cantora Anitta. Então, ela diz assim: precisando de descanso. A cantora e apresentadora fez alguns desabafos para a revista Cosmopolitan. Falou sobre sua doença em 2022 e que seu medo de morrer fez ela se dedicar ao extremo ao seu álbum Versus of Me. Estava tão desesperada que achei que ia morrer. Como artista, você se sente pressionado a deixar de lado o que sente instintivamente para ter sucesso. Minha carreira tem sido um exercício de ego. Esta jornada que escolhi é muito cansativa, requer muito trabalho energético. Tenho muita sorte de fazer parte disso, mas tem sido difícil para mim fisicamente. Meu corpo não está respondendo bem ao trabalho intenso que faço. Para ser sincera, estou animada, feliz, mas me sinto fraca e ainda estou encontrando maneiras de priorizar o descanso. Então, é um processo que é assim, bem nítido do que está acontecendo com ela, né? Ela falando isso, que ela se sente fraca, mas que ela é imbuída a esse sucesso, imbuída em buscar, né, esse desejo de a meta que o ego lhe impõe, mas ela se sente fragilizada por conta disso. Né? Então, isso mostra exatamente esse processo que a Joana de Ângeles fala. Né? Então, essa é uma introdução, né, da questão dessa fragilidade que o ego impõe ao corpo, né, que vai ser falado também ao longo do capítulo 3, né, e aí nós vamos começar a falar da parte do hedonismo. Então, o hedonismo foi explicado em duas aulas anteriores pela Olga, né? Então, ela colocou algumas definições que a gente vai colocar aqui de novo alguns conceitos que pode se repetir, mas achei necessário, né? Que o conceito surgiu com discípulos de Sócrates, o Arístipo de Cirene. Então, a finalidade do hedonismo, pela ótica hedonista, era o prazer individual, criado originalmente para facultar o processo filosófico da busca do prazer. Hedonismo vem do grego hedonê, nome de uma guia, uma daimon ou uma deusa na mitologia grega que representa o prazer. Filha de Eros e Psique, Hedonê era a representação encarnada de uma vida prazerosa.
Hoje se apresenta, o hedonismo hoje se apresenta do ponto de vista psiquiátrico, como expressão psicopatológica, por significar apenas o gozo físico abrasador, incessante, finalidade única da existência humana, essencialmente egotista. Então, na atualidade, considera-se duas vertentes do egonismo, né? Uma primeira, denominada psicológica ou antiga, que a meta é o prazer como último fim, constitui realidade psicológica positiva e gratificante. E uma outra, denominada ética ou moderna, que elucida as criaturas a não procurarem sempre e somente o prazer pessoal. Devem dedicar a encontrar e conseguir aquele que é o prazer maior para si mesmos e para a humanidade. Então, seria mais o hedonismo ligado já a uma visão mais ampla, uma visão menos egótica, mais libertária, buscando aí uma empatia, um altruísmo, né? Buscando não olhar para si mesmo, mas olhar para o contexto social, cultural, o contexto familiar, iniciando no familiar e se expandindo, né? Todavia, Joana de Ângeles, ela fala, né, que a tendência do ser humano é ainda a busca do que agrada de imediato. Por quê? Porque está lá no atavismo remanescente, lá desde os primórdios, né? Que é esse atavismo da posse, da dominação, né? Sobre a espécie, o espécime mais fraco, que ele submete servilmente, proporcionando o gozo da falsa superioridade. Então, quando o homem ele conseguiu, através do raciocínio, da inteligência, se sobressair pelos demais, ele deixou essa essa falsa imagem, essa falsa percepção de superioridade, né? Que, na verdade, essa falsa percepção, ela acaba atrapalhando muito o nosso desenvolvimento, né? Então, tem a ver muito com as facetas, né? Porque quando a gente busca o que agrada de imediato no atavismo, nós estamos falando do desejo, né? O desejo de realizar, o desejo do prazer, que tem a ver com, né, com a realização. Então, as facetas desse desejo, né, que quando no hedonismo, né, é um fator de tormento devido à manifestação do interesse que substitui todos os demais valores. Satisfeito esse, abre-se expectativas a novos desejos. Então, assim, sempre assim, na satisfação de um desejo, cumpre esse desejo, realiza esse desejo, vem outros desejos, é um ciclo interminável, né? E acaba que a pessoa fica insatisfeita, porque nunca se realiza, é um ciclo em aberto, né? E aí tem o desejo também de natureza lasciva, né? Fortemente vinculado ao sexo, né? Que atormenta e dá origem a várias psicopatologias que necessitam de assistência terapêutica especializada. Então, no seu excesso, né, esses desejos, e eles vão sendo realizados e vão sendo fortalecidos, né, numa natureza bem lasciva, né? Até coloquei aqui a definição do dicionário, né? Que é ligado mesmo a uma inclinação para os prazeres do sexo, né? E uma tendência muito para a luxúria, para a sensualidade exagerada, né? Então, a gente pode ver, né, atualmente também, né, comportamentos assim ligados a esse perfil. Noutras vezes, a Joana de Ângeles também fala que não só essa satisfação desses desejos intermináveis, essa tormenta, né, essa insatisfação que não traz uma realização profunda, né? Mas outras vezes também essas frustrações interiores, ela impõe uma alteração de conduta, dando origem a outros tipos de desejo. Então, o desejo do poder, o desejo da glória, da conquista de valores, né? Amoedados na vã ilusão de que essas aquisições realizam o seu possuidor. A realidade surge decepcionante, porque não acontece uma realização, né? Então, ela surge decepcionante, o que produz, às vezes, estados depressivos ou de violência,
que rompem sutilmente ou voluptuosos. Algumas dessas ocorrências aí psicológicas, né, que ela comenta, os surgimentos de ditadores, de dominadores arbitrários, de pessoas e de grupos humanos, criminosos hediondos, perseguidores implacáveis, né, expressivo número de infelicitadores dos outros, porque eles são infelizes, né, eles mesmos próprios são infelizes, né? Então, no íntimo mesmo, no inconsciente, né, dessas pessoas que têm essa alteração de conduta, esses desejos exacerbados, né, no seu íntimo, no inconsciente mesmo, está ainda a busca hedonista. E essa busca hedonista ainda ela é impositiva, ela é egóica, sem nenhuma abertura para o conjunto social, para a comunidade ou para si mesmos através das expressões de afeto e de doação, de carinho e bondade, valores esses de alto conteúdo terapêutico. Então, eles não estão abertos ainda para isso. Então, assim, é a satisfação do prazer pelo prazer é impositivo, é egóico, né? Sem, pensando só nele, olhando só para ele, né? Não olhando para os demais, né? Usando as situações, as coisas, né? E aí, eu vou colocar uma situação que tem a ver, né, com o hedonismo, mas também tem a ver com com a fuga da realidade. Então, para mim, fazer um exercício, podia falar de todas as outras deturpações, né? Vários exemplos que ela deu patológicos aí, mas aí eu preferi trabalhar, né, dentro do conteúdo da psicologia analítica, a questão do por eterno, a eternos, né, que significa o menino eterno e a fuga da realidade. Então, o Pur, ele representa uma figura simbólica que personifica características de imaturidade, idealização e busca constante por novidade e aventura. O Pur é associado a indivíduos que resistem a crescer emocionalmente e psicologicamente, mantendo uma mentalidade infantil ao longo da vida adulta. É uma figura arquetípica que evita responsabilidades, compromissos e conflitos, buscando gratificação imediata e evitando as complexidades do mundo adulto. É caracterizado por uma busca incessante por novas experiências, aventuras e fascínio pela ideia do inexplorado, podendo ser encontrado em contos de fada e mitos, e representando figuras jovens e inexperientes que se lançam em jornadas heróicas e enfrentam desafios para atingir a maturidade. Seu lado negativo, em função da busca incessante por novidades, pode levar à falta de compromisso e estabilidade, dificultando a construção de relacionamentos duradouros e a realização de objetivos a longo prazo. A imaturidade emocional pode exultar em comportamentos impulsivos e a falta de controle, levando à dificuldade na vida profissional e pessoal. A fuga das realidades da vida adulta pode levar à sensação de vazio e da falta de propósitos. Então, por a Eternos, ele sempre é retratado, né, nos mitos e tudo, né? Por exemplo, aqui é a figura do Pequeno Príncipe. Então, o Pequeno Príncipe ele foi relatado pela Marie von Franz. Como que é o nome dela? É Marie von Von Franz. Franz, é Von Franz. É, von Franz. Ela relata, né, Pequeno Príncipe, né, é um exemplo típico, né, do puer aeternus, e que que ele não quer crescer, que ele está isolado do mundo, né? Que ele busca sempre essa imaturidade, né? Emocional, né? A fuga da realidade, né? E muitas pessoas, né? Ainda têm adulto tem esse comportamento, né? Porque também leva a essa dificuldade, né? Comportamento, falta de controle, fuga da realidade, essa impulsividade, né? A busca de sempre coisas novas, né? Aventura,
Então, ele nunca está no presente mesmo, ele não vive uma vida vivida, né? Ele passa pela vida sem viver a vida. Então, se diz que é o por a eternos, ele não consegue se viver, ele fica paralisado. Quando a pessoa está, né? é, ligada a esse arquétipo, né? Quando ela constela esse arquétipo, ela está na presença desse complexo, né, dentro da sua psique, ela não consegue viver emocionalmente, ela fica paralisada, é uma pessoa que ela não vive a vida, ela fica passivamente, né? Vive passivamente, não consegue viver as experiências, porque ela não quer amadurecer, então ela fica na infância, na proteção, no escudo protetor, né? Então, esse arquétipo aí do Puer Eternus, né, ele tem um lado positivo também, né, que é colocado, né, que pode ser interpretado também como uma expressão saudável e enriquecedora na busca pela vitalidade, criatividade e autenticidade na vida. Isso, quando na psicologia analítica se fala da jornada, da nossa jornada para a individuação, ele é usado também como um exemplo dessa vitalidade, dessa criatividade, daquele que busca, né, a essa individuação, a pessoa que está caminhando, fazendo a jornada, né? Então, ele também é colocado também dessa forma. E quando encarado de maneira equilibrada, esse arquétipo pode trazer uma série de características valiosas e inspiradoras. Traz o crescimento pessoal quando se enfrenta desafios como parte de uma jornada contínua de autodescoberta e desenvolvimento. Sua energia vital, bem como a curiosidade, criatividade e autenticidade, quando equilibrados com o entendimento da responsabilidade e do compromisso, pode integrar os aspectos saudáveis desse arquétipo em um desenvolvimento pessoal pleno. A compreensão do arquétipo Puer a Eternos podem ser fundamentais para indivíduos que lutam para se desenvolver emocionalmente e que enfrentam desafios persistentes em suas vidas devido a padrões de comportamentos imaturos. O trabalho terapêutico pode envolver explorar as origens desses padrões, compreender as motivações subjacentes e desenvolver estratégias para cultivar a maturidade emocional e a sua resiliência. Por fim, reconhecer e compreender esse arquétipo na análise de obras culturais, ou seja, na análise atual da nossa cultura, do nosso dia a dia contemporâneo, quanto ao contexto da psicologia clínica, se torna valioso para o auxílio da jornada de individuação e do crescimento pessoal. Né? Por que eu coloquei isso? Né? Porque a gente pode fazer uma comparação no hedonismo contemporâneo, que a gente vive hoje, né, na sociedade contemporânea, ela valoriza a busca, né, desses prazeres imediatos e a satisfação instantânea, características associadas ao puer a eternos. Então, a forte presença desse arquétipo no consumo excessivo, por exemplo, hoje em dia, né, a pessoa compra, 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 né, busca satisfação, né, no comportamento, né, de consumo excessivo, na busca de novidades, internet, várias formas, né, de buscar dentro da internet, tecnologias, tem pessoas que ficam em jogos, né? Jogos cada vez mais novos, mais complexos, né? Tecnologias mais complexas. Tudo isso são consumos excessivos, né? Que a pessoa foge da realidade dela, busca isso como uma fuga da realidade, através de se deixar envolver por esses tipos, né, de situações ou de distrações, né?
E essas acusações frequentes substituem a reflexão sobre os valores duradouros. Então, as pessoas hoje estão muito envolvidas, né, em buscar esses prazeres imediatos, né, e foge da reflexão real de buscar o seu conhecimento, o seu autofortalecimento, a sua autocompreensão. E aí também a gente pode observar o culto à juventude, né? Tanto na questão da aparência física quanto emocional. A questão das mulheres que buscam, né, o não envelhecimento, que é fortemente cultuado hoje, estabelecido, né? Por exemplo, botox, né, plástica, vários tipos, né, de procedimentos para buscar essa juventude, né? Então, as pessoas fortemente enfocadas numa juventude e que pondo toda a sua energia, né, sua criatividade, todo o seu foco numa juventude externa, juventude do corpo, né? São coisas fugazes, né? Que prazeres imediatos, né? Que resistente ao envelhecimento, né? Não buscando o envelhecimento, quer dizer, não entendendo a sua situação, não vivendo, né, todas as etapas, né? A gente teria que, nesse amadurecimento, buscar, né, o amadurecimento o adulto jovem, né, o adulto mais maduro, o adulto idoso, né? Não se passa por essas fases, né? E é uma forma de negar a transição para a fase adulta em consonância com a essência do puer, né? Então, hoje muita gente vê comportamentos assim, né? No hedonismo contemporâneo, as pessoas voltadas para o prazer imediato, prazeres da droga, prazeres do sexo, prazeres momentâneos, né? Algumas considerações sobre a sociedade hedonista contemporânea, né? Então, na abundância de bens materiais, eu quero comprar o carro mais novo, o carro mais moderno, o carro que tem mais tecnologia, né? E isso, na verdade, é uma insatisfação existencial. Então, essa abundância de comprar, de obter, está ligada a essa insatisfação do hedonista, né? Que ele coloca no cumprimento desse prazer, na realização desse prazer. Aí, feito aquilo, realizou novo prazer, e assim ele sempre insatisfeito, né? Nunca se realizando, né? Sexo selvagem, a coisificação das pessoas, descartando as pessoas, né? O mundo está sendo muito descartável, né? Consumo, novidades, experiências de isolamento. Então, o hedonista, ele olha somente para si, aturdido na insatisfação que acompanha o prazer, jamais se tornando pleno. Vive o ciclo interminável e em sucessão. Então, eu quis colocar isso, né, para complementar essa noção que a Joana fala do hedonismo, né? E ela conclui, né? Ela conclui assim, que a partir do momento que a pessoa tenha consciência do dever, né, ela estabelece paradigmas da alta conquista. Esse prazer, ele se transfere de significado, né? E não é um significado mais o prazer das coisas, o prazer do consumo, o prazer pelo prazer, mas um sentido de legitimação do ser psicológico, né? Exteriorizando-se em serviços, em realizações perenes, e isso faz com que arrebenta as amarras do ego, né? E aí abre as asas para o ser profundo rumo ao infinito, ela diz, né? Então, o ego, ele enfraquece, mas aí abre as asas, né? Abre espaço, asas, para realmente se olhar para esse ser profundo, né? Para buscar a verdadeira realização interior, que não está no individualismo, né? Está no prazer de ajudar, né? Ser progressista e idealista, né? Progressista e idealista na questão de olhar o progresso, não o meu progresso, mas o progresso do ambiente onde eu estou, né? Aonde os mais próximos da sociedade em si, né? E
se realiza com a construção da felicidade de outrem, né? Sem fuga da própria realidade. Então, não foge mais da sua realidade, porque a realidade do ser, como a Joana disse, é a glória, é você buscar a sua autorrealização. Não foge, né, para outros subterfúgios, para o prazer, né, para o sexo, para o consumo, para a tecnologia, para as drogas e assim vai, né? Então, essa saída do ego e de sua superação, né? É, na verdade, são os novos prazeres, né, que ocupam novos estados emocionais. Então, quando o ego realmente, quando começa a ter essa consciência do dever e mudando esse paradigma, né, nós começamos a ter um estado emocional diferenciado, né? Então, a busca do prazer ele fica sendo um desafio psicológico direcionado para a libertação. E aí, através dessa busca, dessa libertação, se conquista essa paz, essa satisfação interior, esse vazio que não existe mais. Quando a pessoa começa a trabalhar, né, em prol, um prazer, o prazer mais progressista, mais idealista, né, ele tem um estado emocional ligado mais mesmo ao altruísmo, né? A busca do prazer de uma forma diferente. E aí ele começa a ter a verdadeira paz, ele começa a ter a sua verdadeira realização interior. E aí, com essa realização interior, ele começa a ter a alegria de estar vivo, alegria de viver, alegria de olhar um pôr do sol, de olhar uma paisagem, de olhar a natureza, de buscar contemplação, buscar uma conexão com a natureza, uma conexão com o sol, as energias do sol. Então, ele começa a ter essa alegria de estar vivo diferente da pessoa simplesmente hedonista, que busca o prazer nas coisas fora de si, né? No consumo. Né? E aí a verdadeira alegria de estar vivo, né? Mas essa alegria de estar vivo também, a Joana fala que está no sentido de utilidade. Eu sendo útil ao outro, sendo útil, né? A outras pessoas. Eu estou realizando algo, mas esse algo, eu estou tendo prazer em realizar algo, mas para outras pessoas, trazendo benefício para outras pessoas, né? E isso gera você desenvolver a empatia. E envolvendo a empatia, essa empatia são os valores que nós vamos descobrindo internos, vamos começar a descobrir a empatia, solidariedade, né? O amor aos animais, buscando a conexão, né, nos movimentos de cuidar dos animais, cuidar da natureza, né? Isso começa a haver uma conexão da pessoa com o seu habitat, o seu ambiente em volta, né? E aí acontece esse autoencontro existencial. Quando a pessoa se conecta, né? Às vezes as pessoas falam assim, ah, é aquela pessoa lá, ela é muito assim, ela faz yoga, ela come coisas naturais, parece uma pessoa assim desligada, parece uma pessoa que não está conectada. Por quê? Ao contrário, né? A pessoa ela está conectada mais do que o hedonista, mas o hedonista não consegue perceber isso, que essa pessoa ela está muito mais conectada, muito mais realizada interiormente, porque ela está realizando, ela está buscando interiormente seus valores, está desenvolvendo a sua maturidade. O seu ego está sendo, né, está trazendo a consciência aí, coisas inconscientes estão sendo trabalhadas, né, coisas que a gente traz, né, desses arquétipos aí que vão se manifestando no nosso inconsciente, e eles vão se tornando conscientes, e a pessoa vai começando a conquistar, vai ampliando a sua consciência em busca da conquista do self, né? Pela teoria de Jung. Então, ela finaliza, né, dizendo assim: o altruísmo é o antídoto, a terapia mais valiosa para a superação do estágio hedonista da evolução do ser. Então,
é isso que ela quis dizer, né? Que até a Andrea falou na aula passada sobre o altruísmo. E, na verdade, é, o antídoto é o altruísmo, mas a pessoa chegar a esse ponto, né, ela tem que se auto-perceber como uma pessoa hedonista de buscar, né, através de, a Joana fala, terapias múltiplas aí, bioenergéticas, terapias da alma e tal, para se perceber nesse isolamento, né, do hedonista, isolamento do prazer pelo prazer, e se conectar, né, com esse, para se conectar com esse altruísmo, né, com esse prazer, né, progressista, idealista, que é o prazer de ajudar o próximo, de não o prazer para si mesmo, mas o prazer para mim e para todos, né? Que seja bom para mim, é bom para todos, né? Isso é o desprendimento, né? Que o ego ele é obrigado a fazer por conta desse trabalho que vem sendo feito pela trabalhando esse inconsciente, né, que vai vindo à consciência e o ego ele é obrigado, ele vai acatando, ele vai dando brecha, né, para que se conquiste aí uma maior consciência, né? Eu acho que é isso que a Joana queria dizer e aí eu abro agora para as pessoas para que vocês possam estar complementando, colocando alguma dúvida e complementando esse estudo, né? É isso. Agora, É, Cláudia, você agora paralisa a apresentação, tá? interromper compartilhamento, Isso, né? isso. Isso aí. Aí, olá, Marina, Maria, chegaram Oi, depois. Chegou. obrigada. A Tatiana Vamos estava lá. aqui, mas eu acho que saiu. A Tatiana e quem mais? É só. Acho que a Tatiana saiu. Murilo, na apresentação eu via lá, Murilo Rolê. Você que punha alguma coisa, aparecia? Eu não entendi. Você viu que estava aparecendo seu nome assim? Eu vi, eu estava, na verdade, aproveitando a tela, né? Mas aí eu Aham. apertei alguma coisa aqui e aí Ah, apareceu lá, Murilo entendi. Colin. Tá, tá, tá. Que aí eu fiquei em dúvida, mas a Cláudia estava tão. Eu não quis interromper. Eu achei que era alguma coisa que você queria falar durante a apresentação. Não, 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 eu né? Então estava tá só legal. circulando aqui para minha. Aham. E E aí? aproveitando que eu já estou no, né? Eu acho que assim, Cláudia, essa questão da sociedade, né? É aquela coisa que a gente vê do individual e do coletivo. O quanto esse individual está compondo esse grande coletivo, né? E por mais que a gente tenha os prazeres idealistas, né? Somos poucos nesse lugar. Então, essa abundância de bens materiais, né? Insatisfação existencial, é aquilo que você falou no final, né? Eles olham para a gente. Não, mas você teria condições de ter um carro mais atualizado e tal. Por que que você está andando nesse carro, né? A questão dessa insatisfação existencial. Olha para você, "Ué, mas parece que você está tão bem, né? Porque você está nesse autoconhecimento, nessa busca, né? Mas do hedonismo idealista, né? Que é o prazer de auxiliar os outros, né? E essa questão da fuga é o quanto a gente consegue, por muito tempo, se anestesiar e fugir de nós mesmos, né? Seja por tudo isso, né? Quando a gente viu compulsão, alguns dias atrás, né? O quantas compulsões, né? Seja pelo estudo, seja pelo trabalho, seja pela todas as outras atividades que degradam esse ser humano enquanto gênero, enquanto mulher, enquanto homem, né? Nos seus desequilíbrios, né?
Então, aqui você trouxe também o sexo selvagem, a coisificação das pessoas. É um ser humano. Eu trago para a nossa reflexão o seguinte: eu sou pai de duas meninas. Então, o homem, de uma certa forma, quando ele traz muito o instinto, ele olha para esse ser humano e coisifica esse ser humano. De ambos os lados, sem fazer uma apologia ao machismo, ao feminismo, não. O desequilíbrio leva a gente como você trouxe, na jornada do herói, que é a primeira fase da nossa vida, para isto, né? E aí a gente vai construindo, como você falou, né, através de Joana, isso. Essa aula de hoje que você trouxe, ela é muito elucidativa, porque ela conecta essa infância, essa adolescência e essa fase adulta, porque essa individuação começou lá, quando você nasceu, né? E aí você começa a desenvolver. E o consumo por novidades, né? Quantas vezes eu ouço falar que, assim, eu peguei esse celular, não, mas já saiu outro, esse aqui eu estou deixando de lado aqui, eu já tenho seis aqui, mas você usa os seis? Não, é que saiu um novo, eu estou comprando esse novo, né? E a questão da experiência do isolamento. Então, tudo isso que você trouxe me trouxe reflexões profundas, porque essas experiências de isolamento não são todas negativas, como você trouxe, né? É igual o hedonismo, né? É o desequilíbrio dele e o rumo dele. Então, essa experiência de isolamento, ela, por exemplo, porque quando a gente vive o autoconhecimento, muitas vezes a gente se sente, no primeiro momento, desconectado desses prazeres. Eu não posso sair numa roda de cerveja, eu não posso, não posso, não quero mais ir lá e tal. É uma superficialidade. A conexão da Falhou internet. aqui. É Congelou, uma né? sexolatria desvairada, é anestesia, né? E aí esse isolamento, quando você traz no primeiro momento que parecia ruim, aí você vai encontrando um grupo como o nosso que está trabalhando isso. Você começa, mas eu tenho uma situação muito Tá falhando para mim aqui. Tá falhando mesmo. peculiar de atendimento e a minha própria, né? Porque quando a gente trouxe as compulsões, né? A gente passa por elas e depois vai deixando elas quando a gente se equilibra. Uhum. E aí a gente passa por um período de isolamento. Então, a sociedade, mas enquanto individual e no coletivo. Isso ficou para mim. Cláudio, eu achei muito legal a sua aula, que você fez a conexão bem com a realidade, né? E Uhum. trouxe um mito, né? Um queer. Achei muito legal, sabe? Você foi bem junguiana, bem mesmo. É que eu li o livro, né? Acabei de ler o livro e estou fazendo algumas reflexões. Eu tive um paciente por a Eternos, né? E eu tenho também uma questão também um pouco assim, né? Ainda trabalhando dentro de mim, né? Então acho que foi assim, acho que eu aproveitei para falar, porque quanto mais a gente fala para a gente e a gente consegue essa reverberar internamente, né? Mas eu achei muito legal essa associação com o hedonismo trazido pelo conteúdo da Joana, sabe? E você Uhum. representar no queer. Eu achei maravilhoso isso, sabe? Eu não tinha Ah, pensado então, nisso, não tinha pensado sobre isso, achei bastante então, legal, uma coisa nova, né, que eu é, aprendi, né, com o teu aprofundamento para a aula de hoje, sabe? eu achei também, fiz pesquisa, né, Edna? Eu achei também conteúdos também que direcionaram para isso, né? Hum. E aí eu aproveitei, né, Outra e coisa que eu achei bem legal lá no início, né, que é o início do capítulo, onde ela fala assim o que o ego precisou passar nas épocas primevas da humanidade, passar por esse poder, né? Aí eu lembro muito quando a Maria atende adolescentes na gratuidade, né, e adolescentes, onde a Maria fala, mas só que tem uma fase da vida e realmente a fase da infância é muito importante
é a criança sentir que ela tem poder, né? Ela precisa sim desse período, né? E tem vários teóricos da psicologia que dizem dessa necessidade, né? Então, assim, a mesma coisa aí, se a gente faz uma correlação, a mesma coisa com o ego, né? Ele precisou desse poder. Aí ele não, como ele é só um operador, ele não é estratégico como o self, né? Ele achou que ele que ele tinha que continuar com esse poder e é É, então por isso que aconteceu todo esse caminho da humanidade, nós, né? A gente está falando de ser humano, como o Murilo falou, né? A sociedade quem que é? É cada um cada indivíduo, né? O que forma a sociedade, né? Então, assim, achei bem legal essa parte que a Jona trouxe e você falou muito bem. Você estava falando assim bastante rápido, eu não sei se rápido não. Você trouxe bastante conteúdo e ah, foi. Não sei se você está preocupado com o horário ou não, mas pode é. estava. Não, eu pensei na questão do horário, né? Porque eu sempre extrapolo muito, então por isso Ah, eu queria, entendi. eu Entendi. trabalhei essa minha questão para mim não Certo. extrapolar. Aham, certo. Ótimo, parabéns, tá, Cláudia? Obrigada, obrigada a vocês pela oportunidade. Próxima que quer contribuir. É legal contribuir, tá? Porque hoje a Cláudia tá inaugurando aí. Então, inaugurou em grande estilo, porque a aula Ainda Ai, dela foi obrigada, bárbara, né? foi mesmo, né? obrigada. Foi mesmo. É, eu fiquei com uma dúvida nessa questão que o ego inveja o corpo que não lhe submete. Quer dizer que então o nosso corpo está funcionando como um limitador, porque senão ele É, faria mais estrago, é isso? o corpo, ele não se submete, porque ele tem uma transitoriedade, ele tem uma fragilidade que tem que ser respeitada. Então, você vê aquele exemplo que eu trouxe da Anitta, é que não está sendo respeitado. Ela está numa ânsia de sucesso, primeira música mundial, de estar no topo mundial, primeiro lugar mundial. Então, ela busca incessante, só que não se olha a fragilidade do corpo. O corpo não acompanha. O corpo, ele tem pelos seus processos, né, da Uhum. respiração, circulação, ele acaba por fragilizar essa busca do ego, esse domínio do ego. Porque o ego acaba ele não conseguindo ter esse domínio, porque o corpo está fragilizado, o corpo não Uhum. acompanha, então ele não consegue dominar. Aí ele entra em depressão, ele fica deprimido, porque ele quer fazer as coisas, mas o corpo não faz, porque o corpo está adoecido. E aí, Gente, essa brecha que dá, quando ele está fragilizado e o corpo, né, se recupera, é essa brecha aí que faz com que abra uma oportunidade para se desenvolver o altruísmo, desenvolver outras buscas. Isso que a entendi. Joana falou. Então, você vê assim a perfeição, né? Porque se não fosse essa fragilidade, se o ego já faz estrago, ele estando amordaçado, então, por esse corpo, imagina se ele estivesse livre, leve e solto, né? É verdade. E, e a gente vê que, assim, os reflexos no dia de hoje é o que a gente tem falando muito da nação dopamina, né? Que é essa busca desses prazeres rápido e cada vez mais rápido que a nossa geração tá, nossa geração, eu digo assim, os dias atuais, tá vivendo só em função de dopamina rápido na veia, né? Não consegue lidar com frustração, não consegue lidar com o esforço da conquista, desiste na primeira dificuldade. É isso aí. Maria, Marina, Tatiana, Marina. Bem, boa noite, Boa noite, grupo. Marina. Noite. Bem interessante, né? O estudo ele vai ganhando, né, uma complexidade, um aprofundamento cada vez que a gente vai, né, buscando, né, exemplos, como as meninas têm trazido, muito legal mesmo. E eu fiquei aqui pensando nessa questão, né, da psicossomática, quanto que ela fala disso, né? Dessa somatização também do corpo, né? Tudo que você não dá conta, né? No psiquismo,
nas emoções, nos sentimentos, o quanto que o teu corpo ele vai como que recebendo toda essa descarga, né, de adrenalina, de cortisol, de uma série de hormônios aí, que, como a Andrea trouxe também, quanto que as pessoas estão tá tão na fissura pela dopamina, pelo prazer, porque eu tenho que sentir prazer 24 horas por dia, dormir, acordar com prazer, alegre, feliz, rindo, fazendo tudo que me dá prazer. E o quanto que o corpo ele recebe toda essa carga, né, que a psicossomática fala. Então aí começa todo o desregulamento, né, dos nossos átomos, das nossas sinapses, do sangue, tudo, né, dos músculos, dor aqui, dor acolá, alergias, coceira, tique, toque, tudo quanto é coisa começa a aparecer no corpo, porque o corpo é aquela parte nossa que tem essa descarga, né? Que ele recebe todo esse impacto e ele tem essa, vamos dizer assim, essa função de receber essa descarga para quê? Para poder estar mostrando para a gente o quanto que nós mesmos fazemos mal para nós mesmos. Que tudo isso é reflexo nosso interior, que nós mesmos reverberamos pelas nossas ações, pelos nossos pensamentos, pelo nosso modo de agir, pelo nosso modo de ser, nós mesmos que fazemos com que esse corpo padeça e sofra. E esse sofrimento do corpo, muitas vezes, é aquele sofrimento do despertar do espírito. Porque aí ele começa a querer entender, muitas vezes não, né? Muita gente acha que é castigo de Deus, que Deus está punindo, que isso, que aquilo. Ou então alguém fez alguma coisa de ruim para mim, fez né? Como tem muitas crenças, inclusive, nesse respeito, né? Alguém está fazendo mal, é uma olhada, é inveja, alguém está me jogando coisa ruim, isso e aquilo, eu estou com isso, eu estou com aquilo. E até a pessoa conseguir despertar que é nós mesmos que fazemos esse mal para nós. Né? Então, isso mesmo. Tudo isso que o corpo vai ressentindo, todas essas dores, como ela trouxe da Anitta, né? Ela está ali percebendo que o corpo dela não está reagindo legal. Mas por quê? Porque ela está insistindo no quê? Que ela tem que dar conta, que ela tem que ser a melhor, que ela tem que isso, que ela tem que aquilo. Então, ela está nesse processo de, né, euforia e, né, e vai saber milar também se não toma coisas também para o corpo aguentar, né? Porque a gente sabe que esse mundo do artístico é um mundo assim de muitos privilégios, inclusive de acessos, né? A muitas drogas, né? Essas vamos dizer assim, mais refinadas, porque tem a droga mais barata e tem as mais caras também, né? Então, quanto que esses artistas também, eles também se utilizam desse subterfúgio para eles poder dar conta de fazer show, dar conta de estar em mil lugares ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer show hoje aqui, depois eu viajo para ali, depois eu viajo para lá, depois final de semana eu não sei aonde, e no outro final de semana eu estou no exterior, e depois eu tenho que fazer também outro show não sei aonde, e a vida deles é isso, tem que dar conta de um montante de coisa que o corpo começa muitas vezes a responder dessa forma. Então, é a reação da nossa própria consequência das nossas próprias ações, né? É isso aí, então, Maria. Muito interessante essa parte aí, essas questões, né? Para a gente pensar e fazer as nossas melhores escolhas, né? Isso Isso, aí, Maria. bem complementado, explicado por você. Muito bom. Maria, Ah, vamos lá, o que que ficou para mim? Eu gostei, como a Edna já falou, eu gostei muito dessa associação do hedonismo
com o puer, porque assim é como como fuga da realidade, né? Porque a pessoa que está nesse arquétipo, ela está na fuga da realidade. E como também a Edna comentou, porque assim, eu vejo assim que o ser humano ele está numa trajetória, né? Quando ele está na criança e no adolescente, ele precisa estruturar esse ego. Então, o ego é o contrário, ele tem que se estabelecer, ele tem que ser forte, ele tem que dar conta de separar do pai da mãe para ele dar conta disso, né? Então, nesse momento, esse ego ele precisa desse poder, dessa, né? Tá tudo certo, né? O que se espera é que na trajetória da pessoa, com o amadurecimento, ela abandone isso, né? E vá para a realidade. Porque quando você está na criança e no adolescente, você não tem muita noção da realidade ainda, né? Você não tem responsabilidade, você está lá no Papai Noel. A vida é linda, maravilhosa. O adolescente, ele quer experimentar tudo, os prazeres, e tá tudo certo, porque ele está querendo experimentar, ele precisa, para saber como é, ele tem que experimentar, né? Não dá para dizer, ai, não põe a mão ali porque é perigoso. Não, ele vai lá experimentar, né? Faz parte do conhecimento. Aí, na trajetória, a gente espera, né, que a pessoa abandone esse poder, né? E tenha mais noção da realidade, né? Aí vai buscando realmente o que é o concreto, a realidade. Aí ele começa a entrar em contato com as dores, as dificuldades, o trabalho, criar filho, aquela coisa toda, né? Que já não é mais o conto do Papai Noel, né? E aí, nesse momento, né? Espera-se, né, que você abandone esse prazer pelo prazer, né? Que você consiga construir novos valores, né? Novas, novos padrões de prazer e de felicidade, né? Porque a gente busca a felicidade nesses prazeres, né? Uhum. Então, assim, que aí ela dá esse caminho, né? Que é o altruísmo, né? Aí realmente é nessa outra fase que a gente começa a buscar, né? Essa coisa de ser altruísta, né? Que você começa a olhar, fala assim, bom, mas tudo aquilo de prazer material já não estava me dando mais, não me dá mais prazer. Eu já experimentei aquilo, já comprei carro novo, já fiz isso, já fiz aquilo, mas ainda assim falta alguma coisa, né? Então a gente vem esse sentimento assim de que eu quero algo mais. O que que é esse algo mais, né? Que aí é você realmente buscar esses esse novo sentido, né, para a vida. E aí eu gosto muito da Joana por isso, né? Porque depois ela dá esse caminho, né? Uhum. Através do altruísmo, você sai desse egoísmo, né? Você começa a olhar o outro, as necessidades do outro, né? E agir, né? Nesse sentido também, porque aí você já está naquele momento de ação, né? O que que eu posso fazer pelo outro, né? Achei bem bacana, assim, ela está começando o capítulo, né? Falando de fugas da realidade, começando com o hedonismo, e eu achei muito legal você ter trazido também o puer, que é um belo exemplo, né? Quando a pessoa, ela não, quando ela está nesse complexo, ela não chega na realidade, né? É. Eu Deixa eu pensei só. também. Eu queria só pontuar uma coisa que a Maria falou, para gente poder esclarecer, baseado em experiências, tá? Tá bom, peraí, Edna. Criança e adolescente. Oi. Oi? Edna, deu uma travada. Você pode repetir as últimas frases? Você falou, vou É, esclarecer alguma coisa que a Maria isso, é falou. assim, que a Maria, porque assim, deve experimentar, depende, tá? Porque coisas que vão trazer prejuízo, tá? Eu não concordo que deva experimentar, não, tá? E eu vou falar baseado em quê, tá? Nós, da BRAP mesmo, a gente acompanha aí uma associação que cuida de dependentes químicos, químicos, Uhum. incluindo álcool, né? Que ele diz o seguinte, que tem pessoa que nasce com a doença, tá? Tem pessoa que vai experimentar na fase adulta, quem não tem a doença vai experimentar e não vai sentir, mas o criança e adolescente,
a probabilidade de ficar dependente é altíssima, tá? Então, por exemplo, eu sei que existe droga, né? Droga de vários tipos. Eu sou adolescente. Eu posso experimentar e já ficar dependente. Então, assim, Uhum. há É. há que a gente deixar claro de que o experimento deveria ser em coisas que não vão trazer prejuízo, principalmente para o corpo e para o psiquismo, né? Eu queria só deixar pontuado isso, tá? Hum. Então, eu queria falar, Maria, eu pensei em outro tema, né, que seria trabalhar as nossas sombras, trabalhar o ânimos e a ânima, né, como fuga da realidade também, mas aí eu falei, não, é melhor esse exemplo, porque esse exemplo está mais conectado, né? Eu gostei mais desse exemplo. Poderia também trabalhar essa questão da gente se projetar no outro ainda, né? Fuga ainda de se olhar para dentro de si, projetando para o outro, né? O seu ânima e né? No caso, o homem projetando o seu ânima e a mulher projetando o seu ânimos, né? Nas suas relações, que também é uma fuga da realidade, né? Sua realidade da consciência, né? Porque deixa que esses complexos também atuem no seu inconsciente e que façam que você tenha ações, né? Que não vai estar dentro da sua consciência, mas ações inconscientes. Pensei por esse caminho, mas aí eu achei melhor esse outro. Uhum. Muito, muito bacana, muito bom. Tatiana, quer contribuir ou não? Agora, só completando a fala, essa última fala da Cláudia, que ela poderia ter aberto um leque de opções, me veio assim que a gente também foge da própria vida, bisbilhotando ou cuidando ou palpitando na vida do outro, né? Verdade. É só Verdade. isso. Verdade. Mas então tá, gente. Falta um tempo, mas é até 21, não obrigatoriamente precisa ir até 21, né? Se ninguém tiver mais contribuição a fazer, a gente pode partir para o encerramento. Mais alguma contribuição? Ou estamos satisfeitos? Parabéns mais uma vez, tá, Cláudia? Obrigada. Eu poderia fazer uma contribuição, já que tem um tempinho. Dentro dessa, eu estava lendo um texto e depois eu vou passar a referência para vocês, que eu achei muito bom esse estudo, muito bom. Chama assim, ó, O Feminino Reprimido, um estudo junguiano sobre a feminilidade. É o nome da pessoa é Renata Pazini de Menezes. Ela fez esse estudo em 2003. E aí ela fala, né, sobre lá nos primórdios da fase do feminismo, né, que antigamente era a primeira fase de desenvolvimento primário lá, era a fase matriarcal. E na fase matriarcal, era o ego, ele era ligado mais ao seu inconsciente, porque na fase matriarcal, quem lideravam eram as mulheres. O papel do homem era um papel simplesmente assim, de conectado com a natureza, reprodutor, mas ele fazia um processo equilibrado com a mulher. Mas a mulher, por ela ter o domínio da fertilidade e da fecundidade, ela foi ligada muito à questão da terra, a terra sendo feminina, por questões da agricultura também, que ela dominou a agricultura, né? E aí veio uma segunda fase, que era a fase patriarcal, onde o homem ele sai para caçar, e aí, quando ele sai para caçar, ele começa a ter o domínio do poder. Ele sai do poder da mulher e ele começa a ter o empoderamento dele, o poder, e ele começa a inverter esse processo. E aí ele começa a dominar a mulher, colocar a mulher na fragilidade, como um ser frágil, na fragilidade, e aí há o domínio, um domínio do feminino, porque ele também começou a refutar aquela dominação feminina na parte matriarcal, e aí começou a rejeitar também o seu feminino interno.
E aí ele começou a reprimir o feminino, reprimindo as mulheres, aí veio toda essa dominação patriarcal, né, de domínio, onde a mulher foi restrita ao ambiente interno, que é a questão da casa, da família, da educação, né, e o homem do ambiente externo, do empoderamento, do poder, da cultura, né, e a mulher restrita, né, a pouco poder. Então, ela não tinha mais essas habilidades que ela tinha antes. Então, ela começou a ficar restrita no seu poder de se conectar com o mundo. Então, ela foi assim, como se dentro dos registros ela ficasse mais submissa e mais inferiorizada. Então, a mulher começou nesse domínio do masculino, se sentindo inferiorizada, porque não tinha oportunidade de exercer o poder e tal. Aí veio uma terceira fase que ela fala, que é o pós-patriarcado, que é a fase atual, onde as mulheres, através da luta do feminino, começa a questionar esse domínio. Então, veio a questão dos anticoncepcionais, aí depois veio de trabalhar fora, né? Depois anticoncepcional, e aí a mulher começa a ter o domínio de novo da sua sexualidade, o domínio de novo da sua fertilidade, de querer ou não ter filhos, e o domínio do seu prazer. Então, ela começa a resgatar isso. Só que ela fala que é um processo ainda que não foi resgatado, porque dentro do inconsciente ainda existe o ego do masculino. O masculino ainda, a mulher busca ainda essa superação através de uma mentalidade masculina, de competitividade, né, de se competir com o homem, mas nas mesmas forças, no mesmo viés, né, do masculino, que ela ainda não realmente não buscou a sua feminilidade. Isso, eu só estou contando isso para dizer assim, o que vem lá do primevo, o que vem, o que, o que fica gravado, que é essa questão da superioridade masculina, que foi gravada, que ficou, e que hoje as mulheres agora, em contato com o seu feminino, estão tentando buscar. Né? Também é uma busca, né, de você buscar a sua realidade como feminino, né? De você estar trabalhando o feminino dentro de si. As próprias mulheres de trabalhar a sua feminilidade. Muitas não querem engravidar, ter filhos, né? Não querem entrar em contato com o que o feminino traz, né? Que é a sensibilidade, que é a amorosidade, né? Então ela fica muito masculina, porque ela vai competir, né? Então ela reprime tudo que é feminino dentro dela. Então, esse resgate que é importante, né? Então, também de buscar a realidade nesse sentido. Eu pensei em trabalhar isso também, sabe? Mas eu preferi ficar no puer mesmo, tá bom? Cláudia, com essa sua fala, eu lembrei do professor Roberto Rosas Fernandes, né? É um junguiano, e que dá curso pelo Instituto Friedel. Eu já assisti a alguns cursos dele, já fiz, onde ele fala de uma outra fase, tá? Eu vou falar da estrutura psíquica, mas vai valer também para a sua fala aí, dessa autora, tá? Que é a fase da alteridade, tá? Aham, Essa sim é a fase ideal, que seria essa congregação. Falando de estrutura psíquica, seria essa congregação entre o ego e o self. Eu costumo aham, dizer que é essa ponte aberta, né? Essa ponte que fica tão obstruída, né? Na fase da alteridade, ela fica reconstruída, tá? Então, existe essa comunhão entre as duas estruturas, falando de estrutura psíquica. Mas agora, se a gente levar isso para a realidade, a nossa tendência, enquanto humanidade, é chegar nesse equilíbrio, né? Cada um exercendo o seu papel sem o poder. Então, agora eu vou pegar o ensinamento de Jesus, né? O que que Jesus ensinou? Tudo se resolve através do amor, né? Onde tem uhum, poder, Jung fala isso, né? Inexiste o amor. Onde tem amor, não precisa do poder. Então, assim, nem feminismo e nem machismo, né? São faces
de uma mesma moeda que não necessariamente precisa estar em opostos, em Mais compensação, integrados, né? né, É, mais integrados, sabe? Então é isso. isso aí. Maravilha, né? Assim, excelente reflexão que nós tivemos hoje, né? Agradecemos a Cláudia, agradecemos a Joana de Ângeles, né? Pelo É, conteúdo que aham. foi possível, né? A gente aprofundar esse conteúdo. E desejar a todos aí uma excelente semana, né? Até a próxima a quarta. Ó, eu ia falando quinta de novo. A BRAP 10 anos ainda está falando quinta-feira, é quarta-feira. Então tá bom, eu vou cessar a gravação para a gente poder encerrar com oração.